Seja bem-vindo à nossa sala de oração, nosso lugar de oração, nosso lugar de inspiração, de reflexão, de meditação na palavra do nosso Senhor Deus, amado Jesus, inspirada pelo Espírito Santo. Nesse lugar que nós aprendemos a orar. O meu propósito é te inspirar a orar, mas a orar também tendo como exemplo orações que mudaram a história, orações que servem para nós como assim, uma força, há um incentivo, um fogo que vem do alto e que nos ajuda a compreender e a ver que respostas de Deus são possíveis e podem mudar a história. É nesse lugar que eu acredito que nós podemos nos posicionar e às vezes sozinhos, em grupo, de maneira coletiva ou individual, experimentar algo e ter uma convicção que orar faz bem. Orar nos movimenta, orar nos impulsiona, orar nos leva para um lugar ainda mais alto, orar nos faz ver os momentos difíceis com uma alegria no coração. Não uma alegria do sorriso simplesmente, mas uma alegria que se traduz e se transforma em força. E essa é a alegria do Senhor, a nossa força. Orar quando as afrontas vêm, quando as notícias querem nos espremer, oprimir, pressionar. É esse lugar, quando oramos, Deus ouve e Ele muda a história. E hoje eu quero exemplificar isso e te inspirar com uma oração de alguém que era um rei, chamado Ezequias. E ele recebe uma ameaça, mas o que ele faz? Ele não se desespera, ele vai orar. E Deus o responde. Está em 2 Reis, no capítulo 19, e nós vamos ver do 14 até o 19. Diz assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em trono entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações seus territórios, de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra, moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos, ouve a minha oração, salva-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que o Senhor é Deus. E olha que interessante, a resposta veio. E a resposta veio como uma profecia de Isaías. E tem momentos que a gente ora e a gente nunca amaldiçoa um inimigo. O que Ezequias estava vivendo era muito sério. Ezequias recebe uma carta de um inimigo, dizendo que ia derrotar o seu exército e que ia tomar e fazer escravo o povo de Israel. E Ezequias, talvez amedrontado, porque a Síria era um exército muito forte, poderoso na terra, e isso poderia acontecer. Um exército maior, mais bem preparado, um exército totalmente, assim, cheio de ódio, de raiva, querendo destruir tudo no seu caminho. Então, uma carta enviada para amedrontar, para ameaçar. Uma notícia foi enviada. Às vezes a gente recebe notícia que o único propósito dela é desestabilizar, nos tirar o chão, fazer a gente ser intimidado, amedrontado. E isso nós podemos apresentar diante de Deus. E foi interessante porque ele apresenta diante de Deus. E Isaías responde para ele em profecia assim: de quem você zombou? E contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros. Com carros, sem conta, subia aos pontos mais elevados. E Isaías começa a dizer isso.
E tem um tempo que diz, você vai voltar por o caminho de onde veio. Vou pôr um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Deus mandando um recado. Não mandando um recado. Deus dizendo contra aquele inimigo o que iria acontecer. Sabe o que isso mostra para a gente? Que você não tem que se preocupar com aqueles que se levantam contra você como se você fosse paralisá-los. Como se você fosse no seu braço forte ou eu, na nossa justiça. Nós entregamos ao Senhor. E o Deus de Israel, o mesmo Deus de Ezequias, é poderoso para colocar um freio na boca, um anzol no nariz e fazer com que o inimigo volte por o caminho de onde veio. Sabe o que hoje tem sido talvez algo muito triste? É que nós que servimos ao Deus de Israel e andamos com Deus, talvez estejamos preocupados demais em brigar com os inimigos. E olha que essas pessoas nem são os nossos inimigos. Então hoje as brigas se tornaram muito intensas. A chamada polarização que existia no futebol se transformou e ela se transportou para tantos outros lugares. E nós estamos presenciando, assistindo brigas assim no trânsito, afrontas na política, afrontas nas escolas, afrontas em todos os lugares, em todas as esferas. Mas não é assim. Se o inimigo te ameaça, apresente a Deus aquela ameaça e diga, Senhor, responde-nos, traga sobre nós a sua resposta. Porque eles não mexeram e não afrontaram e não, Senhor, se levantaram contra mim. Mas eu servindo ao Senhor, eles se levantaram também contra o Senhor. E o Deus de Israel se levanta em seu favor. Então não leve para o pessoal, mas coloque o seu coração, que é pessoal, diante de Deus e deixe que a justiça dele se manifeste em seu favor. Ah, mas se ele não fizer nada, isso não cabe a nós. Cabe a nós apresentar a Deus e confiar nele. Quem nos guarda de dia e de noite é ele. Quem guarda os seus pés é ele. Ah, mas você não sabe, Charles, o que a minha família fez comigo, me tirou tudo. Quem te guarda é Deus. Ele nunca te deixará desamparado, nem a sua descendência virá a mendigar o pão. Todo problema tem uma solução. Ele é Deus. E como Deus, ele é poderoso para te guardar. E eu creio que essa oração que esse homem fez, dizendo, Senhor, eu sei que esse exército é poderoso, eu sei que as promessas que ele tem feito para outras nações se cumpriram, eles pegaram as estátuas de pedra, de madeira, que eram deuses dele, jogaram no fogo, humilharam o povo e queimaram os seus deuses. Mas o Senhor é Deus de Israel e não há ninguém que possa afrontar o Senhor. Ah, Deus é maravilhoso. E eu quero orar para que você tenha força e coragem para apresentar as suas orações diante de Deus e que não tome lugar no seu coração a afronta de algum inimigo. Pai, eu sei que pessoas, sistemas, circunstâncias, próprio inimigo das nossas almas, que é Satanás, usa pessoas para nos afrontar, intimidar. Ah, Deus dizer que acabou, que não tem mais jeito, mas eu creio que o Senhor é poderoso. Poderoso. E que o Senhor recebe a nossa oração. E quem responde ao Senhor, quem levanta a proteção e o escudo é o Senhor, quem nos alimenta de fé é o Senhor. Então eu oro para que cada um possa apresentar diante do Senhor e ao Senhor as afrontas, as ameaças, as traições, as perseguições, porque não é na nossa força que vai parar, mas é quando o Senhor se levanta, a tua mão se estende, a tua voz é liberada, os anjos do Senhor vêm ao nosso encontro, ali nós encontramos socorro, como Isaías foi levantado e ele profetizou e assim se cumpriu. E a vitória veio sobre Ezequias e Israel. Que essa vitória venha sobre nós. Que essa vitória venha sobre a sua vida. Que você seja vitorioso. O inimigo não vai te afrontar, porque o Deus de Israel está com você.
Jesus te abençoe, Jesus te fortaleça e Jesus te guarde sempre. Deus te abençoe e até a próxima.